Muito bom dia neste frio de São Paulo, que eu não sei se vocês sabem, mas eu sou de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre autossabotadores e alta performance. Quem não quer ter alta performance, né? Todo mundo. Mas por que é tão difícil a gente alcançar essa tão falada alta performance? Alta performance, ela exige esforço, exige empenho, dedicação, consistência, mas muitas vezes nós vamos minando os nossos resultados com comportamentos que são chamados de autossabotadores. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês 5 comportamentos autossabotadores, mas mais do que isso, nós vamos falar por que existem esses comportamentos, por que eles aparecem, porque se afinal todo mundo quer ter alta performance, por que você se sabotaria para atingir essa alta performance? É aí que nós vamos chegar. Então, primeiro comportamento autossabotador. A procrastinação. A procrastinação, ela vem de um lugar em que a gente posterga algo que tem que fazer, não necessariamente porque a gente não goste de fazer aquilo, mas porque a gente acha que não está pronto, porque a gente acha que não está tão bem feito, porque a gente acha que podia ser melhor, e assim a gente fica com aquela vozinha interna dizendo pra gente que ainda não é hora de apresentar aquele projeto, que ainda não é hora de fazer aquela graduação, ou que ainda não é hora de fazer um mero stories no Instagram. Isto é um comportamento autossabotador. A crítica excessiva. Não, eu não sou bom nisso, não, eu não sei fazer isso. Não, fulano faz porque ele estudou, porque ele é extrovertido. Essa autocrítica excessiva que faz você não confiar nas habilidades que você tem, mas naquelas habilidades que você é capaz de desenvolver. Eu me lembro do meu primeiro stories. Que porcaria que foi. Muito ruim. Muito ruim, como os stories de praticamente todo mundo que fez pela primeira vez. Você não sabe que lado que você olha, você não sabe usar bem o seu tom de voz. E daí é bom ir lá olhar e começar a olhar os pontos que você pode melhorar, comparar com alguém que você goste, que faça bem, que esteja alinhado com seus valores, com a sua forma de falar. Eu sou aquela que mexe as mãos. Tem gente que não gosta, mas de modo que você consiga comunicar para o seu público aquilo que você precisa comunicar. E esse comparativo não deve ser com o objetivo de te diminuir, porque aqui a gente está falando justamente dessa autocrítica que faz você pensar que você não é capaz de fazer ou de aprender a fazer. É olhar e falar, pô, eu quero ser igual a esse cara, pô, eu queria falar igual a ele, o que eu preciso fazer? Vai treinando, vai repetindo, porque é a consistência dos nossos hábitos que nos leva à excelência. Terceiro comportamento sabotador. Se a gente está aqui falando em alta performance, todo mundo quer atingir um certo nível de sucesso na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua saúde. Ninguém quer dar errado, né? Todo mundo quer dar certo em algum nível. Nem todo mundo sonha e nem precisa sonhar em ser milionário, mas quer ter uma vida estável. E a escassez, quando a gente fala em escassez, nós estamos falando de algumas percepções. Vamos considerar que a criança muito pequena, do 0 até os 7 anos, ela vai adquirindo a percepção de como o mundo é, como o mundo funciona. E aí, ao longo da vida, a gente vai reforçando essa percepção. Então, se a gente pensar em escassez, mas se eu quero ter sucesso, como que eu teria escassez? É um pensamento de escassez. Que pensamento é esse? É aquele pensamento que nos faz ver o filme, todo vilão é o poderoso milionário. Toda megera é a madame, que maltrata a funcionária da casa, ou a babá, ou a namorada do filho que é pobre. E mesmo que a gente não queira, a gente vai incutindo na nossa cabeça uma percepção, e a gente ouve muitas pessoas afirmando isso, que o dinheiro corrompe. Você se corromperia pelo dinheiro? Eu não me corrompi, eu segui os meus valores. O que acontece é que esta percepção de que o vilão é o poderoso, a megera é a madame, então
Qual é a mensagem que fica para nós na nossa formação de percepção de mundo, de caráter? Dinheiro não deve ser muito bom, porque o dinheiro, as pessoas ficam más. Os maus são os que têm dinheiro. E a gente acaba não percebendo que a gente tem um medo de atingir esse posto, porque vai que você também, né, corrompa os seus valores. É algo inconsciente, mas que faz muitas pessoas atingirem uma boa performance, e daí nos meses seguintes ela cai, depois ela recupera de novo, depois ela cai, depois ela ganha dinheiro, depois ela perde, ela arruma com o que gastar. Isso é um pensamento de escassez. Assim como o quarto tópico que eu quero trazer, o quarto comportamento de autossabotagem para alta performance, que é o medo do sucesso. Às vezes a gente cresce ouvindo os nossos pais falando, né? Tem uma vida muito dura, tudo é muito difícil, são muitas as responsabilidades. E aí a nossa mente fica lá falando pra gente do perigo de você crescer, de você ter sucesso, de você ser alvo de um cancelamento, de você assumir muitas responsabilidades e deixar de ter tempo para outras coisas. Não é algo consciente, mas os autossabotadores são justamente algo que vem lá da nossa mente subconsciente e fica minando o nosso caminho para o sucesso. E o quinto tópico é o medo de julgamento. Meu Deus, e se falarem que eu sou uma ridícula fazendo live? E se falarem que ela mexe muito as mãos? E se falarem que ela é muito velha para estar na internet vendendo os serviços dela? E se falarem, se ela fosse tão boa assim, ela não estava aqui fazendo... Esse medo do julgamento é o que nos impede de mudar de lugar, de nos jogarmos a fazer aquilo que precisa ser feito para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Então, esses 5 tópicos que eu trouxe hoje, o medo do julgamento, o medo do sucesso, uma mentalidade de escassez, a procrastinação e o perfeccionismo e uma autocrítica excessiva, são autossabotadores porque eles são crenças limitantes, que é o tema da minha live da semana passada. As crenças limitantes são justamente essa percepção, que é uma percepção que a gente adquire, que o rico é mau, que o sucesso traz riscos, traz muitas responsabilidades, daí eu vou deixar de dar atenção para o meu filho, daí vão me criticar, eu vou estar exposto. A autocrítica, não, eu não vou conseguir, ele sabe fazer live legal porque ele estudou, ele é bom, ele fala, ele dá palestra. Todo mundo começou na estaca zero, em algum nível, alguma coisa. Tudo, na verdade, a gente começa da estaca zero. Mas se a gente fica deixando esta vozinha interior falar, a gente não supera esses medos, esses receios, esses bloqueios. E aí eu quero trazer para vocês um pouco do entendimento da nossa mente. Como é que a nossa mente funciona, que ela faz a gente perceber isso? A gente tem algumas figuras de autoridade, mesmo nós adultos reconhecemos autoridade num médico, num padre, num professor, mas para a criança, naquela idade em que ela está formando a mentalidade dela, ela está formando a percepção de mundo, existem 5 fortes figuras de autoridade: pai, mãe, professor, médico e padre. Estas são figuras que, se não tiverem habilidade na forma como elas fazem algumas colocações, e aí às vezes colocações espontâneas, mas que para a criança vai trazer uma percepção muito forte, esta criança vai construindo crenças limitantes. Então, às vezes, a criança vê o pai chegar cansado, aquele pai que viaja toda segunda e volta na sexta, e a mãe fica sobrecarregada em casa porque o pai tá ganhando a vida. Dinheiro não é bom, né? Porque tira o papai de casa. A minha própria filha, uma vez, ela comentou, era uma fase que nós estávamos muito bem financeiramente, a minha mãe ficou com um problema muito grave de coluna e eu levei a minha mãe para minha casa,
contratei uma motorista que levava minha mãe, ela morava em São Bernardo, uma cidade próxima de São Paulo, eu contratei uma motorista que levava minha mãe para médico, para fisioterapia, fazer o que ela precisava fazer. E minha mãe tinha muita dor e a minha filha tinha muita afeição, muito amor pela minha mãe. E ela lá com uns 6 anos me perguntou, por que a vovó tá aqui? Eu falei, porque a vovó tá doente. Mas por que ela tá aqui em casa? Porque a gente tem condições de amparar a vovó. Pronto. Qual foi a percepção dela? O dinheiro trouxe uma visão que eu não quero ter, ver a minha avó sofrendo, porque ela era muito apegada à avó. E é assim que se formam crenças limitantes. Às vezes aquela fala, esse menino não vai dar nada na vida, essa menina, muito gordinha, coisas assim, muito aleatórias, trazem para uma criança uma percepção de mundo. E daí, ao longo da sua vida, essas percepções vão sendo reforçadas. Então, se aquela pessoa que esse menino não vai dar nada da vida, não passa num concurso, pronto, ele já reforçou uma percepção que ele tinha. E aí, tendo uma autoestima baixa, é uma pessoa que tem medo de se expor, tem medo do julgamento, pais muito críticos às vezes, ou experiências que a criança viveu. Isso aqui não é para criticar os nossos pais, mas são falas que escapam, que a gente fala, e aí vão se consolidando estas crenças limitantes. E aí, isso bate de frente com a alta performance. Porque para você ter a alta performance, não é dizer, não, eu trabalho até 10 horas da noite e eu não paro, quase não vejo minha família. Não, alta performance é algo que tenha que ter uma sustentabilidade. Você cuida da sua saúde, você cuida do seu lado afetivo, que é algum relacionamento, a sua família, você tem hobbies. Você só sustenta, aqui nesse perfil eu falo sobre burnout. E eu sempre repito, como a gente só sustenta a alta performance com um conjunto de protocolos de gerenciamento de crise. Cuidar da saúde, cuidar dos hobbies, cuidar da hora do lazer e trabalhar também. Às vezes a gente trabalha demais e essa performance vai caindo. Quando a gente reduz esse ritmo e cuida das outras áreas da vida, a performance volta a subir. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Então a alta performance é sim você realizar as coisas bem feitas num espaço de tempo que não consuma a sua vida, portanto você não está sendo crítico nem procrastinador. E para isso a gente precisa tratar essas crenças limitantes que nos levam a ser aquela pessoa que tem um progresso na vida, depois regride, ganha dinheiro, depois perde. Quem aí se reconhece nesse ciclo do ganhar dinheiro e perder dinheiro? São crenças. Mas eu não faço nada para isso. Reflita, não faz? Você não tem algumas crenças ou você não tem comportamentos sabotadores? Já que eu tô ganhando mais, eu gasto mais, né? E daí quando eu gasto mais, eu fico com menos dinheiro e daí eu caio de novo. São ciclos, são situações que nos levam a nos comportarmos dessa forma. E aí é que eu quero trazer para vocês, eu venho falando muito sobre uma série de temas de gestão de estresse, de burnout, de crenças limitantes, hoje sobre autossabotadores, mas como que a gente se livra deles? A última coisa que a gente pode fazer é falar, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Se eu falar para todos vocês que estão aqui, não pensem num elefante branco, no que é que vocês vão pensar? No elefante branco. Porque a gente tem um sistema neurológico que tudo que a gente foca acaba expandindo a nossa visão. Sabe quando tem alguém grávida na família e que você sai e só vê gente grávida, você fala, uau, todo mundo resolveu ficar grávida agora? Não, a sua atenção está focada naquela pessoa querida que está grávida e você passa a enxergar um monte de mulher grávida. Ou se você falar assim, eu vou comprar um carro verde. Sempre sonhei em ter um carro verde. Daí você sai na rua e fala, todo mundo tem carro verde agora? Porque você focou em alguma coisa e sua mente se expande. E assim é com a criança. Ela vai focar naquilo que ela recebeu de informação e sem perceber, essa visão dela vai se expandir nos comportamentos que ela vai ter. Isso é a crença limitante que nos sabota. E hoje, como hipnoterapeuta, eu posso falar para vocês como a hipnoterapia é um tratamento que vai numa área, acessa uma área da nossa mente que não é comumente acessada de forma clara e racional. Quando a gente está aqui conversando, a gente está usando a nossa mente consciente para pensar, para falar, para elaborar a nossa fala, mas tem uma mensagem vindo lá da nossa
mente subconsciente. Se eu tivesse medo de falar em público, eu estaria baixando os olhos, eu estaria baixando a voz. Então, é nessa mente subconsciente que estão as nossas crenças limitantes e que fazem a gente se comportar procurando uma pessoa exatamente como o nosso pai ou a mãe foi, que a gente não gostava, e quando você vê, você está casando ou namorando com um cara ou com uma mulher muito parecidos, porque você olhou para aquilo e falou, não quero isso para mim. Quando você vê, você caminha na direção de buscar pessoas assim. Ou aquela pessoa que viu os pais falando que a vida é muito dura, é tudo muito difícil, e daí quando chega um momento na vida, você olha e fala, meu Deus, tudo é muito difícil para mim. E é isso que a gente pode fazer na hipnoterapia, com a hipnoterapia, como um tratamento clínico, que é trazer a dessensibilização. Você dessensibiliza esta percepção. Aquilo que se expande, porque era o foco da sua mente, vai ficar apagadinho. E daí, com uma série de protocolos que a gente tem no tratamento, você começa... Aquilo que era gatilho para você começa a não ser mais, esse comportamento vai reduzindo e quando você vê, você não está tão preocupado assim com o julgamento alheio, você não está postergando o super perfeccionista, querendo que tudo esteja nos trinques para que você possa dar o próximo passo. Você vai percebendo mudanças que vão de sutis a gigantescas, dependendo do perfil do indivíduo. Mas assim que o tratamento começa, você começa a perceber essa mudança no seu comportamento, aquilo que ativava o seu gatilho, seja do medo do sucesso, inconscientemente, né? Ou do perfeccionismo, ou da autocrítica, de sempre achar que você não vai saber fazer aquilo, começa a se apagar, a ficar bem mais quietinho dentro de você, porque embora a gente costume dizer que nós somos seres racionais, 90% das nossas atitudes, ações e reações vem da nossa mente subconsciente, não da nossa mente consciente. Não sei se eu já falei para vocês em algum lugar aqui, mas eu sou pós-graduada em neurociência. A neurociência prova isso, que 90% das nossas ações e reações diárias vem da nossa mente subconsciente, que é exatamente aonde estão os nossos traumas, onde essas crenças se instalam por alguma razão. Isso não tem nada a ver com nossos pais, isso não é uma crítica. É a percepção que uma criança tem. Tanto que vindo às vezes de uma família com muita dificuldade, tem aquele que segue nessa dificuldade e aquele que explode, cresce, progride, né, financeiramente, tem uma prosperidade. Então, como eu sempre falo para vocês, o meu objetivo aqui é fazer lives bastante breves, para que depois vocês possam acessar e ver o que serve e terminar. A live de 1 hora ninguém mais vai ter tempo de acessar. Então, o que eu queria trazer para vocês é justamente isso hoje. Como essas crenças limitantes, que eu já explorei na live passada, mas que eu trouxe aqui hoje, autocrítica excessiva, procrastinação e perfeccionismo, medo de julgamento, pensamento, mentalidade de escassez e medo do sucesso, esses comportamentos autossabotadores que não nos deixam atingir a alta performance naquilo que a gente quer, são as nossas crenças limitantes e que podem e são tratadas com muita eficiência através da hipnoterapia. Deixa eu ver então se tem alguma pergunta, se alguém ficou com alguma dúvida. Não tem nenhuma pergunta. Então eu quero me despedir de vocês desejando uma semana de muita abundância, de muita prosperidade, sem pensamentos de escassez ou de limitação, porque todos nós temos uma potência enorme dentro de nós e nós temos que fazer tudo para desenvolvê-la, para atingir o nosso melhor, mas atingir o nosso melhor da melhor forma, sem negligenciar a saúde, sem negligenciar o autocuidado, sem negligenciar a nossa família. A Michelle escreveu aqui, cuidar de nós é o diferencial. Exatamente, a gente precisa cuidar da gente para a gente poder cuidar dos outros. É o conceito do avião, a máscara cai, você põe primeiro em você, para você poder ajudar os outros, para você poder cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, dos seus pais, tudo aquilo que tiver na sua mira, é preciso que você cuide daquilo que está te impedindo de atingir a sua melhor versão. Então, uma boa semana para todo mundo e um beijo para todos vocês.